Olá pessoal, então sejam bem-vindos a mais esta videoaula. Então, nesta videoaula do curso de Introdução ao Android, a gente vai prosseguir com a programação. Então nessa videoaula eu quero mostrar para vocês como que a gente pode criar uma aplicação com mais de uma activity, ou seja, com mais de uma tela. Então, usando a mesma aplicação anterior, eu quero acrescentar aqui um botão ajuda, e o usuário vai clicar nesse botão ajuda, vai abrir uma outra tela. E aí o usuário pode fechar aquela tela, volta, continua utilizando a aplicação. Então depois a gente apresenta os detalhes desse botão aqui, ó, que está bem palmeirense, né, verdinho. Então, primeiro vamos criar outra tela. Então, para você acrescentar um outro layout, uma outra tela aqui, clique com o botão direito, aqui na pasta Layout, New, procura aqui embaixo, ó, Other. Então a gente vai criar, aqui ó, Android, um Android XML Layout File. Next. O nome que você quer dar para o arquivo, então ajuda.xml. O tipo de layout que você quer, então nós vamos criar um Linear Layout. Tem vários templates, né? Então vamos deixar o Linear Layout e Finish. Bom, vamos dar o Next. Aqui você pode escolher também qual dos projetos, né? Eu tenho mais de um projeto, então eu mantenho a escolha aqui. Como eu estou trabalhando com o Olamundo, ele já sugere que seja esse, e é esse que eu vou manter. So the next, tem alguns outros recursos aqui que mais para frente a gente vai ver, mas só para vocês observarem, ó, onde ele vai criar. Então, como eu cliquei já na pasta Layout, ele já mostra aqui, ó, ele vai criar na pasta Layout, tá? Então, não é para mexer, é para deixar assim mesmo. Então, Finish, aí ele criou outra tela. Eu vou colocar aqui nessa tela, então, um texto só. E eu vou dimensionar esse texto para ocupar a tela toda. Então é o Fill Parent, né? A largura Fill Parent. E vou clicar aqui com o botão direito, ó. Vou dar um ID para ele. Eu vou colocar aqui txt ajuda. Então o nome desse objeto é txt ajuda. Botão direito outra vez. Eu vou definir qual é o texto que vai ser apresentado aí. Então, como sempre, a gente vai criar uma outra string. Ao invés de ir lá no arquivo string.xml, eu vou criar por aqui mesmo. Então aqui ele está mostrando, ó, quais as variáveis que eu tenho criado lá no arquivo string.xml. Então, se fosse uma dessas, seria apenas clicar nela, escolher, selecionar e clicar OK. Mas não tem ainda a string criada lá. Então eu vou clicar aqui, ó, New String. O texto que eu quero apresentar, eu vou colocar aqui em desenvolvimento. Pontinho, pontinho, pontinho. E qual que é o nome dessa string lá no arquivo string.xml? Eu vou colocar aqui string ajuda. Ok. E agora apareceu aqui, ó, str ajuda. Então, clica OK. E aqui tá. Então agora vamos colocar um outro botão aqui, ó. E vamos fazer a mesma coisa. Eu vou clicar com o botão direito, dar um ID para ele. BT ajuda voltar. Então, na hora que o usuário clicar nesse botão, vai voltar para a tela principal. Então eu vou definir o texto aqui também, ó, edit text. Vou criar uma nova string. Eu vou colocar aqui voltar. E o nome dessa variável, dessa string, vai ser string BT ajuda voltar. Já existe, né? Então, se não existisse, eu iria dar OK aqui. No seu caso, se você mantém esse nome, clica OK. Então eu vou agora aqui, ó, vai aparecer ele aqui, você clica aqui, BT ajuda voltar. OK. Então aqui está o botão. Vamos manter esse layout básico, né? Porque o que interessa agora pra gente é como a gente, da tela principal, a gente abre essa e como dessa a gente volta para a tela principal. Ok? Eu vou fechar isso daqui. Salvo.
e eu vou lá para a tela de programação. Tela de programação não, a gente precisa acrescentar aqui um botão. Você pode acrescentar um botão aqui. Eu vou aqui no XML, ó. Então na tela principal a gente tinha dois layouts. Então o layout então os dois botões mais e menos. Aí você acrescenta um outro botão, ó, button, com essas características aqui, ó. O ID dele eu coloquei BT ajuda. A largura dele 50 density pixels, 50 dp. A altura RIP content, vai depender do conteúdo. A margem à esquerda 15 dp. Então, ó, só para alinhar com esses dois botões. Se eu não colocasse uma margem, ele vai ficar à esquerda. Então, só para mostrar aqui que a gente pode determinar uma margem também, a que distância que esse objeto vai ficar do layout. Então, aqui, ó, eu criei um outro recurso que é uma cor de fundo. Então, você está vendo aqui que ele está verde assim, porque eu defini um background. Então, se você vier aqui no strings XML, ó, vem aqui na parte visual, você pode adicionar um recurso do tipo cor. Então, escolhe adicionar cor, você dá um nome, por exemplo, cor azul. E aqui você coloca o hexadecimal da cor que você quer. Certo? Eu vou remover esse que eu já tenho. Então o meu cor ajuda, ó, eu dei o nome de cor ajuda, hash 00ff00. Então é o RGB, red, green, blue. Então você especifica esse código aqui que define a cor que você quer. Ok? Então voltando aqui, ó, o botão, você especifica a propriedade background. E aqui, ó, @color. Então ele vai pegar uma propriedade do tipo color, cor. E aqui o texto que vai apresentar é uma propriedade do tipo string. Então ele vai procurar lá a propriedade chamada str_bt ajuda e aqui a cor ajuda. Tá? Então acrescente esse botão no seu layout principal. E ele vai aparecer aqui então com esse texto. Então só lembrando que esse texto ajuda, ele vem da string, ó. Então você tem que definir essa string str_bt ajuda lá no strings HTML. Bom, então definidos os layouts, a gente vai lá na parte de programação e a gente vai programar o evento desse botão ajuda, para a hora que o usuário clicar, abrir a outra tela. Então aqui insert, aqui. Então eu vou colocar aqui uma outra variável que é do tipo button também. Então button bt ajuda. Aí eu vou referenciá-lo aqui. Então bt ajuda é igual button find view by id, r id bt ajuda. Agora eu vou programar o evento clique desse botão. Então bt ajuda set on click listener e aqui new view on click listener. E aqui ponto e vírgula aqui para terminar o comando. E aqui então eu vou colocar o comando para abrir a outra tela. Então nessa tela, né, nesse evento, nessa função, a gente vai usar um novo recurso, que é o intent. Intent é uma intenção. Então a sua aplicação manifesta a intenção de executar alguma coisa e quem executa é o sistema operacional. Então eu tenho que definir uma intenção, aí o sistema operacional, o Android, recebe essa intenção, essa requisição e executa. Bom, para poder usar esse recurso intent, a gente precisa ver outros itens de configuração. Então, para não alongar muito essa videoaula, não ficar um arquivo muito grande depois, eu vou interromper essa videoaula aqui e na próxima a gente retorna desse ponto. Então, já tendo os dois layouts criados, a gente só vai programar o evento
clique do botão aqui para que ele chame a outra tela. Para isso a gente vai falar um pouco então do evento do recurso intent e implementá-lo na próxima videoaula. Então, até a próxima videoaula.